Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. Ora viva, esta é a hora do programa Ocuvita. Saudações especiais da equipa que lhe faz companhia todas as sextas-feiras, das 17 às 18, com reposição às segundas-feiras de manhã, na hora 9:10. A técnica está a cargo de Horácio Fernandes. Bem-vindo, Horácio. A realização é de Gisela Borges, que também fala para todos aqueles que gostam de literatura, arte e cultura. A sintonia amiga, já sabe, é da Rádio Huila. Hoje, excepcionalmente, vamos fazer um Ocuvita Tertúlias, dando continuidade ao programa anterior, em que o tema central foi a cultura nacional, regional e global. E porque nós estamos a comemorar o Dia Nacional da Cultura Angolana, 8 de dezembro, achamos pertinente dar continuidade ao assunto. Afinal, muito ficou por se falar e também muito há para ser dito, se tivermos em conta que a cultura é o nosso alimento espiritual. Para lhe abrir o apetite, deixem-me dizer-lhe que hoje tenho como convidado especial o diretor provincial da Cultura, Juventude e Desportos, aqui da província da Huila, Osvaldo Lunda. Bem-vindo e obrigada por estar connosco. Obrigado, Gisela. Boa tarde a todos, rádio ouvintes. É um prazer estar aqui. Como íamos falando, já ia me sentindo um pouco enciumado em não estar aqui com vocês nesse programa que tem sido de grande audiência. Hoje não tinha como não estar aqui presente e já agora desejo que todas as atividades programadas em prol do Dia da Cultura Nacional tenham sido cumpridas com êxito. A abertura da Jornada da Cultura Nacional aconteceu na última segunda-feira, com o lema A Cultura e a Covid-19, pontos fortes e pontos fracos. Estou certa? Exatamente. Nesta altura, o que apraz dizer sobre o lema escolhido? Nós estamos numa altura de reinvenção, não é? Tendo em conta a Covid. Então era importante nós discutirmos de que forma é que os fazedores de cultura poderão continuar a fazer o seu trabalho nessa época. Analisarmos, fazer uma análise SWOT daquilo que tem acontecido e indicarmos, não é, da melhor forma possível a continuidade da cultura na nossa província, no nosso país, então não. E desta forma devo dizer que houve muitos e bons subsídios. Acreditamos que daqui em diante os fazedores de cultura não terão receio de continuar a fazê-lo mesmo em tempo de Covid. Falando em Covid, em fazedores da cultura, acha que os nossos artistas reclamam demais quando vêm a público dizer que não têm apoios, ou é da opinião que eles não devem esperar que as coisas lhes venham parar à mão? Não só os da cultura, ninguém deve esperar que as coisas venham parar à mão, porque acho que dessa forma nada chega. Existem uma série de iniciativas privadas e até públicas que os fazedores de cultura podem usar para melhorar o seu trabalho. Um bom exemplo é a Academia de Autores, não é? Que nós devemos aplaudir o trabalho que tem feito, e está aí, e todos os fazedores de cultura podem usar essa associação e as ferramentas que têm para fazer chegar as suas artes aos mais variados pontos do mundo. Atenção, não só em Angola, uma vez que eles têm um site que
que está em várias línguas, não é? Academia de Autores. Na Academia de Autores. Então, estamos a dar esses exemplos. Vamos dar outro exemplo que aconteceu no Natal, que um grupo de jovens artistas juntaram-se para fazer uma feira de cultura e artes. Nós tivemos a oportunidade de lá estar, Exatamente. Estivemos com o organizador do evento, passou aqui no programa Ocuvita e, de facto, foi uma emoção lá estar, ver a arte acontecer. As oportunidades estão aí, é importante que as pessoas percebam que não deve esperar do governo, não é, para poder fazer a sua cultura e arte. Não queremos com isso dizer que devemos nos abster daquilo que são as nossas responsabilidades. Claro que não. Nós vamos estar sempre aí, vamos apoiar, vamos solicitar e dar apoio, mas é importante que os fazedores de cultura percebam que eles precisam fazer por si. Uma das iniciativas que nós fizemos também para aumentar nessa mais-valia é a formação que nós estamos aí fazendo, que é de empreendedorismo cultural, não é? O diretor está com um speed, quer dizer que estava mesmo com uma ânsia de estar aqui no programa Ocuvita, mas o grande mentor deste programa Ocuvita a acontecer é o professor Valdemar Ribeiro, que está também aqui entre nós para dar continuidade ao nosso tema da semana passada e que ele tem tertuliado à volta de vários assuntos e que os escolhe com muito rigor, os assuntos que nós colocamos aqui em debate, e nós tentamos de forma académica esmiuçá-los. Viva, professor Valdemar! Pois, boa tarde. Está pronto para mais um desafio tertuliano? Pois é verdade. A gente tem que ter muita cautela na escolha dos temas. Não podemos falar de qualquer maneira, temos que aprofundá-los. Então essa é a nossa ideia. O diretor Osvaldo esteve aqui a elogiar esta sua iniciativa, que é da Academia de Autores da UILA. E disse-o muito bem, a gente não pode ficar à espera que o governo faça tudo, até porque o governo tem os seus próprios limites. Então nós, sociedade civil, também temos que fazer as nossas obrigações. Então a Academia de Autores da UILA não deixa de ser isso, uma obrigação da sociedade civil que por si própria começou a andar. E está aqui o próprio diretor da cultura a nos informar e deixar bem claro que temos o apoio dele. E há outros apoios, por exemplo, no ambiente também começamos a dar os nossos próprios passos. E então o diretor do IDF, por exemplo, o seu diretor Abel, também nos apoia diretamente. A administração municipal do Lubongo, o senhor administrador Armando, tem nos apoiado. Então, se nós, sociedade civil, também soubermos andar e caminhar, e temos que fazer isso, de certeza que começam a haver alguns apoios, não precisam de ser apoios financeiros. Nós, na verdade, andamos à procura de apoios institucionais. E é o que eles estão-nos a dar. Muito bem. Professor Valdemar, 8 de janeiro é o Dia Nacional da Cultura Angolana e este ano o lema principal, como já fiz referência há pouco, é a cultura e a Covid, pontos fortes e fracos. Em off, estávamos aqui a conversar, sublinhou mais pontos fracos. Que pontos serão esses? A Academia de Autores da UILA, ela está a trabalhar a 50% da sua capacidade. Portanto, tudo o que é a atividade digital, nós continuamos a fazer, publicação de obras, tudo o que são atividades ao ar livre, nós também temos feito, indo às populações locais, algumas reuniões e etc, etc. Agora, encontros em espaços fechados nós não fazemos. Nem vamos fazer tão cedo, porque enquanto não houver vacina. Portanto, o Covid vem-nos colocar a uma velocidade de 50%. Mas estamos a trabalhar, estamos a fazer esforço, estamos a andar. Muito bem. Diretor Osvaldo, quero aqui fazer referência que o Ocuvita Tertúlias acontece quinzenalmente. Portanto, nós abordamos variadíssimos temas ligados à cultura, arte e literatura. Qualquer pergunta que eu lançar para o ar,
estão os dois à vontade para intervir, porque isto aqui é uma discussão, entre aspas, académica, pode ser? Sem problemas. Como referência, dizer que o dia 8 de janeiro é Dia Nacional da Cultura Angolana, foi aprovado em Decreto-Lei número 21 de novembro de 1986, em homenagem ao discurso sobre a cultura nacional do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto. Esse discurso foi proferido em 1979 durante a tomada de posse dos corpos gerentes da União dos Escritores Angolanos em Luanda. Num dos excertos, ele dizia o seguinte, e eu passo a citar: a cultura não pode se inscrever no chauvinismo, nem pretende evitar o dinamismo da vida. A cultura evolui com as condições materiais e em cada etapa corresponde a uma forma de expressão e de concretização de atos materiais. Vamos comentar? Está aberto o debate. Vamos sim. Há quem diga que esse extrato do camarada presidente Agostinho Neto é uma afirmação profética, não é? E eu diria mais, se fosse nesse tempo, nós diríamos que a globalização naquela altura já se via. Agostinho Neto, com isso, quer dizer que nós não devemos defender de forma exacerbada a cultura angolana, a cultura nativa de Angola, e esquecer que existem outras culturas positivas que devem e podem trazer algo de bom para nós. Estávamos aqui ainda há pouco a falar que nós começamos a ver um pouco pela Europa concursos de dança kizomba, não é? Então, nós também estamos a mandar para fora aquilo que é nossa cultura. Se nós nos fechássemos com a nossa cultura, de certeza que as pessoas não conheceriam as nossas. E nós podemos muito bem, e temos feito em alguns casos, aproveitar muita coisa de outra cultura que podemos utilizar aqui no nosso país. Então, eu acho que o melhor da cultura é isso. A cultura é dinâmica. E a globalização veio uma vez mais dar uma vida maior do que se via, não é? Porque o mundo está completamente aberto. Nós não precisamos ter que viajar para ver, para sentir outras culturas, quer na gastronomia, quer na dança, quer na arte, não é? E até na música. Conseguimos sentir um pouco isso por toda parte. Aliás, até a cultura africana é muito apreciada na Europa, na América. Exatamente. Há alguns exemplos que em algumas partes por onde passamos, o Dia da África, em alguns países, é celebrado com euforia, não é? Existe muita gente que quer conhecer, quer sentir a cultura africana, desde a gastronomia, as suas roupas, as pinturas africanas. Dá para perceber, por exemplo, que quando nós temos turistas vindos de outras partes do mundo, que a preocupação principal é ir buscar a cultura profunda. Né, Valdemar? Pois, é verdade. A cultura profunda, ela é representativa das raízes dos povos. Agora, a cultura é tudo que é conhecimento, tanto científico como musical, também científico, como espiritual, etc, etc. Portanto, a cultura não é uma matéria estática, como diz o nosso presidente Agostinho Neto. A cultura é algo em movimento. Portanto, há valores que têm que ser renovados permanentemente. Há 500 anos atrás, muitas pessoas morreram porque se dizia que a Terra era o centro do universo. E quando a cultura nos trouxe uma outra informação científica e provou que a Terra não é centro do universo, quem andava a declarar essa inovação acabou morrendo. Então a cultura é algo em movimento. Então é muito importante termos esse cuidado. E é também muito importante definirmos o que é cultura académica, científica, e o que é cultura de hábitos e costumes. Porque há a cultura de hábitos e costumes
que elas não têm base científica. Antigamente as pessoas definiam atitudes e todos tinham que seguir aquela atitude. Agora, é necessário que nós, hoje em dia... Quer dizer que muitos hábitos se tornam costumes? Muitos hábitos se tornam costumes e não têm base científica. Eles são decretados como leis. Portanto, é necessário que nós, hoje em dia, busquemos essa informação, aprofundemos, para perceber quais são os hábitos bons, que trazem realmente uma boa cultura, bons valores, e quais são os hábitos que não são bons. Portanto, este século XXI permite-nos realmente construirmos valores, os melhores valores. Essa é a ideia de cultura. Muito bem, vamos dar um pouco de ritmo a este Ocuvita Tertúlias, ouvindo música. Eu proponho, em jeito de homenagem, um ritmo ilano na voz peculiar do nosso homem do serrote. Falo de Zé Turra, que fazia dupla com seu companheiro Nando. Os dois conseguiam encantar quem os ouvia e a vibração melodiosa do serrote provocava arrepios bons na pele. Já não estão entre nós, mas deixaram-nos as suas grandes obras. Já se foi o sol e uma estrela cintilou, e na melodia só já fizemos para encontrar a nossa gente e mostrar coisas novas no renascer da mente. E é aqui aonde o sol se põe, e está aqui a capelinha no monte, que mesmo lá do horizonte se pode deslumbrar. E somos sempre mais nós, todos juntos esta noite, porque nós e a noite é o cristalino desta fonte, e no mais alto monte Cristo de braços abertos, são flores do meu altar, são flores do meu altar. É aqui aonde o sol se põe, e está aqui a ribeirinha da fonte, que leva lá pro horizonte a voz do meu cantar, a voz do meu cantar. Sempre mais nós, todos juntos esta noite, porque nós e a noite o cristalino desta fonte, e no mais alto monte Cristo de braços abertos, são flores do meu altar, são flores do meu altar. É aqui aonde o sol
a voz do meu cantar. Ocuvita, tertúlias, quinzenalmente. Ouvíamos Nossa Gente na voz de Zé Turra. Zé Turra, que com cerca de 30 anos de carreira, ele encantou-nos e continua presente cada vez que ouvimos o seu repertório musical. Para quem o conheceu como eu, na sua simplicidade, ele fazia diferença na cultura. Ele era um fazedor de cultura. Nesta estrofe, numa das estrofes desta canção que nós acabamos de ouvir, ele dizia: a voz do meu cantar. Uma voz que para nós não se calou. Alguma coisa ficou de Zé Turra, não é? Ficou sim. Ainda me lembro ele ter sido recebido quando da última visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e foi um momento ímpar, não é? Infelizmente, como disse bem, não está entre nós, mas a sua voz não se calará. Diretor Osvaldo, ainda a propósito dos artistas que reclamam por mais apoio, o Zé Turra compunha as suas canções, dava-nos a ouvir e, pelo que sabemos, teve a ajuda da cultura e de mais pessoas amantes da cultura na altura em que esteve a atravessar os seus momentos de saúde, o que contradiz a afirmação dos atuais fazedores de arte. Eu pergunto-lhe, o apoio é só para alguns ou cada caso é um caso? Não, o apoio é para todos que o solicitam, e é claro que nessa solicitação a gente consegue apoiar com o que pode no momento, não é? Mesmo antes de estar a trabalhar na cultura, eu tenho conhecimento que muito já havia sido feito. Claro que o muito é relativo, podia ter sido feito mais, mas o Zé Turra teve o apoio da direção da cultura na altura, teve o nosso também quando viemos, e disse aqui bem o professor Valdemar que nós temos apoiado a Academia de Autores e vamos apoiando todas as boas iniciativas. Aquelas pessoas que vêm ter conosco solicitando somente dinheiro, dificilmente vamos conseguir ajudar à medida como querem, não é? Mas existem várias iniciativas que nós podemos ir fazendo para que as pessoas saiam dessa situação. Como já disse há pouco tempo, a formação de empreendedorismo cultural vem mostrar uma vez mais aos fazedores de cultura de que forma é que podem aproveitar o bem fazer e transformar em empreendedorismo e criar empregos para ele e para outros. Não é verdade? Essa feira de cultura e arte que vai agora, vamos dizer, na segunda edição, e nós queremos que se repita muitas vezes, é para dar voz e vez aos que fazem cultura. Então acreditamos que podemos sim. Nós, a nível do gabinete, o ano passado organizamos algumas feiras de cultura e arte e convidamos muitos fazedores de cultura. Aqui a comunidade Rastafari é prova disso, inclusive num conselho consultivo do Ministério do Turismo que aconteceu aqui, eles estiveram lá em grande número, foram os maiores e conseguiram vender muito mais do que se esperava daquilo que era a obra deles. E é isso que nós fizemos. Criamos condições para que vendam as suas obras, não é? Dificilmente vamos conseguir comprar, porque algumas não há condições financeiras, mas vamos criar condições para que eles vendam. Eu acho que passa um pouco por aí o apoio necessário. Mas todos que clamarem de apoio, se vierem ter connosco, juntos, vamos tentar ver de que forma podemos ajudar. O Mecenas, Sr. Valdemar aqui presente, também tem dado um forte apoio na divulgação das obras dos nossos atores culturais, não é? E acredito que situações ou atos como esses também estamos à espera
o senhor Carlos Fernandes tem dado um apoio grande na cultura e nós temos visto, não é? Então, a ideia é passar para os empresários a responsabilidade de apoiar a cultura. Professor Valdemar, acha que os fazedores de arte andam então um pouco distraídos? Quer comentar estas palavras também do diretor Osvaldo, já que o seu setor tem abraçado os artistas? Gostaria de dizer, quando o ser humano apareceu aqui no planeta, e foi aqui na África Austral, aos Australopithecus, ele, quando apareceu como ser humano, a cultura dele era quase zero. Então ele precisou de começar a adquirir alguns conhecimentos pela própria experiência, experimentando e aprendendo. A partir daí, então, mais tarde veio a economia. Então a economia e a cultura passaram a ser a estar unidos, porque a cultura gerou a economia e a economia, por sua vez, agora também gera a cultura. É como a história do ovo e da galinha. O ovo e a galinha... Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro, a gente até hoje não sabe, ou supõe. Mas um está interdependente do outro. Exatamente. Então a cultura e a economia estão muito dependentes. O que acontece é que nós estamos realmente numa situação difícil económica, não cultural, mas difícil economicamente, e as pessoas, a primeira opção para eles é a economia, é a alimentação, é o vestuário, é a dormida. Então acontece que as pessoas, como não têm, muitas delas não têm esses problemas resolvidos, eles também não têm como avançar para a cultura. Aí podemos observar talvez a pirâmide de Maslow, cuja base tem as necessidades fisiológicas em primeiro lugar. Todo mundo. As necessidades, ninguém com sede pode fazer alguma coisa na cultura, quem tiver com sede, com fome, sem agasalho, com frio. Então a economia, ela realmente dá uma sustentação à cultura. Por sua vez, a cultura também dá sustentação à economia. Eu passo a citar, por exemplo, Agostinho Neto, quando dizia que a cultura fortalece a nação. Que interpretação nós podemos fazer desta frase? Está aberto. Ela fortalece a nação na medida em que ela é que traz o conhecimento de várias formas, e ao trazer o conhecimento ela permite o desenvolvimento, o económico, e etc, etc. Então o Agostinho Neto está certíssimo, a cultura é a base do desenvolvimento. E nós temos aqui um grande exemplo de como a cultura fortalece a nação. O live que tem sido apresentado na TPA coloca quase todo o país nas tardes de domingo a assistir, a vivenciar aquilo que é feito de cultura desde há muito tempo, não é? Das várias gerações. E nós vimos exemplos que passam que, às vezes, por mensagem, todo mundo quer ver o que é que faz. Então, acho que isso é o máximo. Não há nada melhor do que isso. E deixa só falar, isso está aqui, o antigo ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, tem uma frase que eu gostei muito, e que ele diz: a cultura é fator de desenvolvimento social e que ela tem de ser um item da cesta básica para a sociedade que se respeite, não é? Só para ver o valor que ele dá à cultura, né? Tem que estar à nossa mesa todos os dias. Sim. Eu posso citar o caso do Regente, que é o Grupo Regente, que é o proprietário da Água Preciosa, há 30 e poucos anos, em 1990, no seu primeiro restaurante aqui na Huila. Na altura éramos só nós, praticamente, não existia mais ninguém a desenvolver e a apresentar espetáculos. Nós lançamos na altura o Acapaná, lançamos o Zé Turra, lançamos o Manuel Vitória Pereira, lançamos o nosso pintor que está em Luanda, Pedro Tivinda, e etc, etc.
por iniciativa nossa própria. Não foi o governo que nos mandou. Nós, por nós próprios, desenvolvemos essas atividades culturais e depois o próprio governo, na altura era o Sr. Governador Rangel, o Sr. Lopo de Nascimento esteve aí também e outros. Depois eles também vieram e participaram dessa cultura. Portanto, a cultura tem que ser um alimento diário, à mesa, todos os dias. É muito necessário. E muitas vezes nós não precisamos de muito dinheiro para desenvolver trabalhos com cultura. É mais a criatividade e as sinergias, que é o que neste momento estamos a fazer. Nós fizemos, a Academia de Autores está a fazer ali na Tundavala e no dia 9 também vai fazer no Toco. O pessoal da cultura também agora fez na Mandume e vai fazer na Mediateca no dia 8 também. Então são atividades que por nós próprios podemos caminhar. Antes de entrarmos aí nesse quesito da cultura ser o alimento do espírito, vocês acham que a essência da cultura nacional profunda pode conviver de mãos dadas com a cultura urbana? Isso é inequívoco. E nós temos vivenciado, mesmo aqui, os grupos de dança tradicional aqui na Huila, que têm muitas vezes estado presente em várias atividades de visitas de vulto, não é? E que são aplaudidos de que forma? Estamos a falar só da dança, não é? Para não falarmos também da cultura, para não falarmos do nosso vestuário. Eu acho que é inequívoco. Falando já agora em cultura global, é possível uma integração regional mais profunda quando falamos em cultura cosmopolita? Diretor Osvaldo. Claro, nós temos assistido, vou voltar à dança, que é algo que Sim. Nós temos vivenciado muito. Relativamente à dança que nós temos apreciado, há aí uma miscigenação da dança sul-africana e angolana que é de uma visão que é sem igual. Tanto que vimos um pouco por todo o mundo espalhar essa dança. Nós, a nível da região austral, temos muito em comum. Nos separa um pouco a língua, mas temos muito em comum. Estou a falar aqui da parte sul, mas se nós formos falar da miscigenação com as repúblicas democráticas do Congo, o Congo Democrático, conseguimos ver de que forma é que até alguns angolanos confundem-se com congoleses de tanta aparência, de tanta junção de cultura que existe entre nós. Então, eu acho que sim. E é possível recriar culturas sabendo que cada uma tem a liberdade de escolher o que é bom ou o que é mau? Aqui o senhor diretor falou no miscigenado e no assimilado. A cultura, quando ela é assimilada, ela tem um sentido pejorativo, ou seja, ela é imposta de fora para dentro, não é refletida. Então, esse tipo de cultura, que é o que, por exemplo, os talibãs usam ali no norte da África, onde põem as crianças 8 horas por dia a repetirem dizeres escritos lá nos livros que eles consideram os livros sagrados. Então, uma criança que fica 8 horas por dia a repetir o que o outro manda fazer, ela, ao fim de alguns anos, ela não é uma criança. Ela não é um ser humano normal. Ela é um robô que não pensa. Então, esse tipo de cultura não nos interessa, que é chamada cultura assimilada. É imposta de fora para dentro. Agora, há um outro tipo de cultura, que nós chamamos, o senhor diretor falou, que é a miscigenada. É quando nós temos contacto com outras culturas, olhamos, entramos nelas e ao perceber os melhores valores, vamos selecionando esses valores para nós próprios. Essa é uma cultura refletida, é uma cultura profunda,
Então, essa tem o valor. O ser humano que hoje em dia não penetra na cultura dos outros e não absorve os melhores valores, esse ser humano fica isolado. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, dos índios no Xingu, onde eu morei há algum tempo, tive esse privilégio, e muitos dos jovens vieram para a cidade, para a zona urbana, e eles na floresta eram reis, dominavam, não tinham nenhuma dificuldade. E quando eles chegaram à cidade, eles não conseguiram penetrar na cultura urbana, que era uma cultura totalmente diferente dos valores equilibrados que eles tinham na floresta. E o que é que eles fizeram? Muitos deles suicidaram-se. Acha que então a cultura profunda não se integra muito bem na cultura urbana? Tem que haver uma consciência por parte, principalmente da cultura urbana, que ela precisa realmente fazer o contacto com a cultura profunda para escolher os melhores valores. E ela também, os melhores valores dela, também tem que saber levar a essa cultura profunda. Porque, por exemplo, a internet, a informação, o conhecimento é necessário para todos. E senão acontece o quê? Essa cultura profunda, quando vem à cultura urbana, ela se desequilibra. Ela não consegue acompanhar a cultura urbana, que é uma cultura muito artificial, muito rápida e muitas vezes desequilibrada. Então, há necessário que se crie uma consciência entre a cultura urbana e a cultura profunda, para que saibamos trocar os melhores valores, de maneira que os dois grupos se desenvolvam equilibradamente. Exato, disse muito bem. Podem sim conviver essas duas culturas. Nós estamos a trabalhar num projeto mesmo dessa miscigenação entre a cultura profunda e a cultura urbana, que são as aldeias turísticas. O que é isso? A ideia é nós levarmos o turista lá onde se faz a cultura profunda, o turista viver daquela cultura e manter aquilo que lá está. É claro que as pessoas que vão receber o turista também vão beber da cultura de outrem, não é? Mas vão conseguir manter aquilo que têm. E se por alguma razão tiverem que ir para o meio urbano, já percebem melhor como se adaptar. Então, essa transformação tem que ser feita de forma pacífica, não pode ser de forma abrupta, não é? Eu saí do profundo, vim para o urbano, não sei há quantos anos, e o tipo de vida que eu tinha lá, que é completamente diferente desse, posso não me adaptar. Mas se eu for me adaptando paulatinamente, eu posso conviver, quer no urbano, quer na cultura profunda, sem nenhum problema. Sim. Não é um bom exemplo se o cidadão urbano for para uma floresta tipo a Amazónia, ou aqui em Cabinda, por exemplo, ficar sozinho lá no meio da floresta, ao fim de 2-3 dias morre. Porque ele não domina, não tem conhecimento daquela cultura profunda. E o mesmo se passa com o cidadão que vive na floresta e que vem para a zona urbana. Ele também não tem domínio e ele vai naturalmente morrer. Vai escolher o suicídio como uma opção mais fácil. Então, como diz o seu diretor, é necessário que haja uma troca de culturas, mas com muito respeito, tanto por um como pela outra. Então, para que essa troca traga e mostre os melhores valores, e ao construirmos novos valores, naturalmente vamos viver mais equilibradamente. A este propósito, vamos ouvir algumas palavras da Adida Cultural na China, a doutora Marcelina Gomes, que nos traz aqui alguma coisa sobre o recriar culturas, escolher o que é bom, o que é mau. Vamos ouvir. O caso de Angola, nós temos um problema endémico nas diferentes regiões de Angola profunda. O não se olhar para as culturas, tomá-las, valorizá-las,
incluindo as suas línguas nacionais, está a provocar a morte, o fim dessas culturas. A culpa não é da globalização. É preciso que se tenha consciência que o nacional só será possível de forma efetiva, cabal, se cada uma das comunidades que existem no país se revejam nesse nacional. Que, se cada uma tomar os elementos da outra cultura como sua, se cada uma se apropriar desses elementos culturais. Para isso, é preciso tempo. Alguém pode dizer, mas nós tivemos tempo. Sim, tivemos tempo, mas é preciso haver meios humanos, materiais. É preciso haver conhecimento, é preciso haver sensibilidade, é preciso valorizar, é preciso que haja alguém aberto para que possa incentivar a abertura para aqueles que estão na Angola profunda. Isso é necessário. É preciso que haja um desenvolvimento do meio de vivência, tanto material e espiritual. Esse desenvolvimento tem que ser harmonizado, tem que ser equilibrado. Temos que pensar que as assimetrias têm que diminuir. Não é só darmos o chafariz da água, não é só darmos a enxada, é preciso todos os outros elementos necessários para o desenvolvimento dessas comunidades. Não é só introduzir o que vem, mas é preciso também respeitar as especificidades de cada comunidade, tomá-las e desenvolvê-las. E desenvolver esses elementos significa também respeitar esses elementos, respeitar o povo. Não é possível um desenvolvimento cabal num país onde há, digamos, um atraso significativo no modo de pensar, no modo de viver, no modo dos comportamentos, no modo da compreensão do outro. Não é possível. É, em primeiro lugar, não é, desenvolvermos estes elementos e dizer que o urbano precisa aceitar e conhecer, aceitar, compreender e assumir as suas raízes, as suas tendências. E só assim, digamos tendências, não, descendência. É preciso respeitar a sua descendência. Só assim teremos uma verdadeira cultura nacional. Ocupita. Todas as sextas-feiras, das 17 às 18, com reposição às segundas, das 9 às 10. Ocupita, o programa que dá voz aos autores. Estivemos então a ouvir algumas palavras da Adida Cultural da China, a doutora Marcelina Gomes, que terminou dizendo que na Angola profunda é preciso olhar mais para as diversas culturas, respeitá-las, bem como ao seu povo. O urbano tem que aceitar e compreender as suas tendências. Só assim
há alimento do espírito. E agora sim podemos falar sobre a cultura como alimento do espírito. Exato. Então, é assim, há pouco tempo o professor Valdemar falou muito bem na miscigenação, não é? Nós temos que aceitar a cultura profunda, mas não impor a nossa cultura, não é? E toda a cultura que vem desde a arte, desde a gastronomia, dos hábitos e costumes, nós devemos ter bem presente, tendo em conta o local onde estamos. Alguém disse um dia que quem lê um livro não é a mesma pessoa. Se nós bebermos de uma cultura, não somos claramente a mesma pessoa. Vítor Hugo Mendes. Vítor Hugo Mendes. Então, nós se conhecermos o nosso país, nós não precisamos ir lá para fora para nós bebermos dessa cultura e sermos diferentes, para nós alimentarmos o nosso espírito com a nossa cultura profunda, bem como a nossa cultura urbana, com todos os aspectos positivos que neles são inerentes. Infelizmente, a globalização às vezes traz para nós alguns aspectos culturais pouco positivos, não é? Mas devemos ser mente aberta o suficiente para selecionarmos aquilo que o nosso espírito realmente precisa e aquilo que devemos descartar no que diz respeito à cultura. Uma dificuldade que muitos povos têm quando penetram ou têm a sorte de poder conhecer outra cultura é que algumas vezes se isolam dessa cultura nova. Nós citamos, por exemplo, alguns povos em França, por exemplo. Eu vi no Brasil alguns portugueses. Eles vão para uma outra cultura e depois eles se isolam na sua própria cultura. Eles criam guetos e não têm contacto quase nenhum com a outra cultura. Isso cria muitas dificuldades. Nós em França neste momento estamos a ter muitas dificuldades por causa disso, porque há muitos guetos de culturas diferentes. Então, se você se isola, você não tem contacto. Se não tem contacto, não tem conhecimento da outra cultura. Então, a globalização, ela, a partir, por exemplo, do século XIV, ela permitiu o reencontro das culturas. Quando os portugueses, nas suas caravelas, foram até a América e da América depois voltaram para a Europa e para a África. Então houve aí um reencontro de culturas. O conhecimento da cultura do outro permite uma maior harmonização, um maior respeito, quando ela é feita da forma correta. Eu não posso entrar no meio de um povo com uma cultura profunda e chegar lá e achar que a minha cultura é melhor ou que a cultura dele não presta. Não é por aí que se caminha. Tem que se caminhar com cuidado, passo a passo, olhando, observando os melhores valores. Então, é muito importante essa troca de conhecimentos para que haja um respeito maior entre os povos. Agora, já assim muito rapidamente, a forma sustentável de como o espírito pode ou deve estar resolvido poderá influenciar num maior desenvolvimento individual e coletivo da cultura profunda versus cultura cosmopolita? Eu acho que nós temos aqui nessa sala um exemplo perfeito disso, não é? É o trabalho que o professor Valdemar tem feito, não é? Pouca gente acreditaria que pela vivência que o Sr. Valdemar tem, ainda anda preocupado em ir conhecer Angola profunda, levar e trazer cultura para lá. Então eu acho que ele por si só responde a essa questão que acabou de nos colocar. É muito importante. Eu estive há cerca de um mês, foi uma primeira experiência minha no caso, mas foi boa, aqui na Bibala.
fui convidado a visitar uma atividade de puberdade, o FICO, que é feito de forma diferente que é feita aqui na Huila, né? Existe alguma diferença. E digo que me predispus a voltar porque existem alguns aspectos da atividade que eles fazem que não é feita aqui, que me impressionou na positiva. E eu quero conviver com aquela cultura mais vezes. E eu acho que... E pode nos convidar. Não sou eu que convido, são os... Nós vamos lá estar, quem deve convidar certeza. são os pais das crianças, mas eu farei questão de informar que há essa predisposição em ir. Mas devo confessar que, mesmo depois de ter vivenciado algumas festas da puberdade aqui na Huila, depois de vivenciar esta na Bibala, notei as diferenças, não é? E acho que decididamente não sou a mesma pessoa depois disso. É assim, já vimos que este é um assunto inesgotável. Nós é que temos o nosso tempo bastante limitado e por isso vamos ter que terminar. Vamos mesmo. Tem 2 minutos. Um minuto para cada um já para terminar. Literalmente 1 minuto. Tá. Com fome, ninguém pode ensinar o outro a não ter fome. Portanto, o ser humano tem essa necessidade básica de primeiro resolver os seus problemas fisiológicos para depois, então, desenvolver o espírito. Então, o espírito está ligado à economia e a economia está ligada ao espírito. O espírito permite o desenvolvimento da consciência, permite o desenvolvimento de uma economia mais consciente, permite o desenvolvimento de um espírito coletivo, que é o que estamos a precisar muito, de sair do espírito isolado, individualista, e ter consciência de que nós somos um coletivo. E é necessária essa troca do individual com o coletivo e o coletivo com o individual para que realmente a gente consiga caminhar. Diretor Osvaldo, já Muito para bem. terminar. Para terminar, gostaria de deixar aqui presente nos estudos que fui fazendo, não é? Existem mais de 167 definições de cultura. E dessas definições há uma que particularmente chamou a atenção e eu gostaria de partilhar aqui com os nossos radiovintes, né, que diz: que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade, não é? Eu acho que isso define claramente, como disse, das mais de 167 definições de cultura que pude saber que existem, o que é cultura. Se nós apreendermos isso, acho que nós vamos fazer e respeitar a cultura tal e qual ela é. E hoje posso dizer que o programa Ocuvita é cultura, criar, em língua nacional nhaneca. Em outras oportunidades, quem sabe, vamos voltar ao assunto e quem sabe para falar da festa do EFICO, a festa da puberdade. Fica aqui lançado o desafio. Muito obrigada pela vossa presença aqui neste debate tertuliano à volta do Dia Nacional da Cultura Angolana, 8 de dezembro. O patrocínio deste programa é da Fábrica de Água Preciosa e da Academia de Autores da Huila. Muito obrigada, professor Valdemar. Muito obrigada, diretor Osvaldo Lunda. As despedidas de Gisela Borges, que esteve a falar para todos, e na técnica Horácio Fernandes. Saudações. Mal me quer, bem me quer. Vai depender da flor, a nossa sorte do amor, a nossa sorte do amor. Se Deus quiser, nos pode ajudar.
Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade.